Nabucodonosor era um rei, um grande líder mundial. Ele se tornou um rei muito poderoso de um grande império na Babilônia. E Nabucodonosor era muito temido, respeitado por todas as pessoas. Onde ele passava, as pessoas diziam, ó, grande rei! E ele se achava o tal. Ele queria ser igual a Deus. Ah, que coisa, não? Mas será que nós podemos ser assim? Será que nós podemos tomar o lugar de Deus? O rei se achava muito rico e poderoso. Mas o nosso Deus, somente o nosso Deus é o Deus único e verdadeiro. E sabe o que ele fazia? Ele mandava fazer estátuas, imagens grandes de deuses e ensinava as pessoas a adorar aquelas coisas. Mas Deus não se agrada disso, porque somente ao nosso Deus nós devemos adorar. Eu adoro somente a Deus. E você? Você também adora somente ao nosso Deus? Ah, esse Deus tão poderoso que ama a mim e ama você também. Você que está aí escutando. O Papai do Céu ama muito você. E somente a Ele nós temos que adorar. O rei estava tão cheio de orgulhoso, cheio de si mesmo, mas um dia ele estava deitado e ele teve uma visão. Uma visão que ele não entendeu nada. Ele ficou perturbado. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa visão esse sonho que eu tive? Ele não entendia nada, mas Deus amava tanto o rei Nabucodonosor, porque Deus não queria deixá-lo no pecado. Deus também não quer deixar eu e você no pecado, sabia? Porque Deus ama a gente quando nós pecamos, nós ficamos longe dele. Está escrito lá na Bíblia, em Isaías 59:2. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando pecamos, ficamos tão longe de Deus. E Nabucodonosor estava longe de Deus, porque ele vivia no pecado. Deus queria muito falar com ele. Deus queria mostrar para ele que ele não podia estar fazendo aquelas coisas. Então, ele mandou chamar os astrólogos, os adivinhos. Ele mandou chamar os feiticeiros. Ninguém conseguia entender aquele sonho. Meu Deus, que sonho é esse? Ninguém conseguia interpretar. Eu estou ficando curiosa. O que será que esse rei sonhou? Ah, e sabe o que o rei lembrou? Tem uma pessoa que vai conseguir interpretar esse sonho. E o nome dele é Beltesazar. Opa, tia, que nome é esse? Beltesazar, quem é esse? Beltesazar era Daniel. E foi o rei quem deu esse nome para ele. Apesar de Daniel estar longe da sua casa, na Babilônia, e até o seu nome ter sido mudado, Daniel não se esqueceu do Deus verdadeiro e ele servia somente ao Deus poderoso. O rei mandou chamá-lo. Vou contar o sonho para Daniel. Será que Daniel vai conseguir interpretar o que o rei estava sonhando? Eu estou tão curiosa para saber o que esse rei sonhou. Vocês querem saber? Vocês querem? Então presta atenção, olha o que o rei sonhou. O rei começou a contar para Daniel. Eu vi uma árvore muito alta. Ela cresceu e cresceu até tocar o céu e era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As pessoas e os animais podiam se alimentar dos seus frutos. Eu ainda estava sonhando quando, de repente, vi um anjo que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Mas deixa ficar o toco e as suas raízes. Esse toco é o homem. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal por 7 anos. Esta é a sentença dada pelos anjos, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Meu Deus, que sonho é esse? Eu não entendi nada, você entendeu? Daniel ficou assustado e o rei falou: calma, Daniel, é só um sonho. Mas Daniel já tinha a interpretação daquele sonho, porque Deus estava com Daniel. Enquanto o rei contava, Daniel ficou assustado, porque ele sabia o que Deus tinha reservado para Nabucodonosor. Deus precisava dar uma lição para ele.
Então, ele começou a interpretar para o rei o sonho que ele teve. E ele disse: ó, grande e poderoso rei, essa árvore que viste que crescia até o céu, é você, rei, é o Senhor, rei. Essa árvore é o Senhor, porque Deus te exaltou sobre essa terra, te colocou como rei. Deus te fez um homem rico, um homem poderoso. Daniel estava explicando ainda ao rei, sabe o quê? O anjo que ele viu, que descia no céu, os anjos já tinham dado a sentença ao rei. E ele disse assim: rei, você será expulso do meio dos seres humanos e vai comer capim. Como assim? Comer capim? Como pode um rei deixar o seu trono e comer capim? Mas Daniel não teve medo de falar essas palavras para o rei. E ele disse: isso vai durar 7 anos. E sabe aquele pedacinho, aquele toco de árvore que você viu, rei, nessa visão? Com as raízes? Isso quer dizer que um dia você vai voltar a ser o rei. Ah, mas sabe quando? Quando você confessar que Deus é verdadeiro. Deus amava muito aquele rei, Deus queria salvar a vida dele. Deus também quer nos salvar. E por isso que ele nos enviou o Jesus Cristo, o único Filho perfeito de Deus. Jesus veio ao mundo sem nenhum pecado. E a Bíblia diz que ele sofreu por mim e por você. Ele apanhou, ele carregou uma cruz pesada, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. E ele derramou seu sangue, morreu naquela cruz, pregado numa cruz. Mas a Bíblia diz que no 3º dia algo tremendo aconteceu. Jesus ressuscitou. É isso mesmo. Para quê? Para nos salvar. E sabe que Daniel, ele queria muito que o rei ficasse livre dos seus pecados. E deu muitos conselhos para o rei, para que o rei se arrependesse dos seus pecados. E um dia lá, passado muitos dias, lá estava o rei, no seu grande palácio, andando e olhando todos os castelos que ele havia construído, todas as suas grandezas, ele dizendo: eu sou o poderoso rei. E ele estava ali olhando tudo. E de repente, crianças, o que será que aconteceu? Olha, ele escutou uma voz que começou a falar com ele. Olha o que a voz dizia para ele. Preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso do seu palácio e ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos. Até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Crianças, naquele momento cumpriu-se a sentença sobre o rei. Deus falou através de Daniel que seria daquele jeito. Então, sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Aquele rei poderoso que usava uma coroa e se sentia o tal, e todos se curvavam diante dele e ele mandava em tudo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu o juízo. Ele ficou doido, ele ficou louco. E sabe o que ele foi fazer? Foi comer capim. Ele foi morar junto com os animais, viver junto com os animais. Ele comia capim, ele ficou muito feio, a sua barba começou a crescer muito, os seus cabelos, ele não tomava banho. Imagina que ele tinha um cheiro insuportável, porque não tomava banho, não é verdade? Ficava ali no meio dos animais, as suas unhas foram crescendo, crescendo, e ele estava muito desfigurado, muito feio. Mas imaginem quando as pessoas passavam e olhavam esse é o rei Nabucodonosor, aquele rei poderoso. Sim, agora ele estava ali humilhado, sabe? Ele estava ali, crianças, sozinho, sem juízo, não entendia nada do que estava acontecendo com ele. Sabe por quê? Deus queria ensinar uma grande lição para ele. Deus queria ensinar para ele ser humilde. Deus também quer que eu e você sejamos humildes.
Mesmo que você esteja na escola e lá os seus colegas às vezes não têm um material tão bom e Deus abençoou os seus pais e você pôde comprar materiais, bolsa boa, não é? Tênis bom, roupa boa, você não pode se sentir melhor do que ninguém. Você tem que ser humilde. Você tem que ter o seu coração aberto para ajudar até mesmo aquelas pessoas que não têm. Não pode dizer, o meu é melhor, eu sei cantar melhor, eu sei fazer melhor, eu sou melhor. Não, você tem que ser humilde, porque é assim que Deus vai se agradar de você. Nabucodonosor achava que ele era o melhor rei do mundo e ele queria até se colocar no lugar de Deus, mas agora ele estava ali, junto com os animais, rastejando, comendo capim. Um homem que tinha uma mesa farta estava ali sem nada. E passaram-se o tempo que Deus tinha dito. Quanto tempo Deus disse? Vocês se lembram? Quantos anos ele ia ficar mesmo? 7 anos. Passou-se o tempo, porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Deus não esquece do que ele prometeu pra gente. Deus falou que ele ficaria 7 anos. E passou esse tempo. E um dia, o rei Nabucodonosor estava lá e ele começou a lembrar. O seu juízo começou a voltar. E ele começou a lembrar. Ele começou a lembrar da Babilônia, do castelo, de tudo que ele tinha e que ele era um rei. E agora ele estava ali, quem sabe a Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar que ele olhou as suas unhas, o seu corpo, a sua roupa suja e disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu era um rei. E ele começou a lembrar de Daniel, que Deus tinha falado através de Daniel. E ele começou a se lembrar que existe um Deus verdadeiro. E então ele começou a exaltar o nome do Senhor e dizer que não há outro Deus como o nosso Deus e somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser engrandecido. E o rei começou a confessar a Jesus os seus pecados. E Deus olhou para ele e teve misericórdia. Sabe, crianças, Deus está sempre pronto para nos perdoar. Por isso que Ele nos enviou o presente da salvação, que é Jesus. Jesus, que sofreu por nós, Ele veio para nos dar a salvação. E a Bíblia diz que quando nós nós recebemos Jesus em nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Devemos confessar os nossos pecados, sabe para quem? Para Jesus. Ele quer que você confesse o seu pecado. Talvez você não tenha feito isso ainda. Você ainda não tenha confessado os seus pecados a Jesus. Então hoje é uma oportunidade de você dizer, Deus, eu reconheço que sou pecador e eu confesso os meus pecados. Quando Nabucodonosor confessou seu pecado, crianças, Deus tirou ele daquela situação e ele sim voltou a ser o rei. Você também quer confessar Jesus? Você quer confessar Jesus? Eu quero dizer para você, talvez você criança, você jovem, adolescente, papai, mamãe, vovó, não sei a sua idade, mas quando você abrir a sua boca e confessar que só há um Deus, um só Senhor, o seu nome será escrito no livro da vida. E naquele grande dia em que Jesus voltar para levar a sua igreja para o céu, você vai ser lembrado lá nas alturas, seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você quer receber Jesus? Então eu vou convidar você para colocar a sua mão no coração e você repete com a tia a oração, tá bom? Senhor meu Deus, eu te recebo como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu ouvi essa palavra, Senhor, e sei que preciso de Ti para vencer o pecado. Me ajude. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.